Você sabe por que vikings conquistavam enquanto outros ficavam apenas planejando? Não era força. Não era sorte. Era uma regra brutal que eliminava a procrastinação antes mesmo dela começar. Eles chamavam de Axe Before Dawn, machado antes do amanhecer. A ideia é simples e brutal. A ação mais importante do dia acontece antes do sol nascer. Antes do cérebro acordar completamente. Antes das desculpas começarem. E nos próximos 10 minutos você vai descobrir como usar essa regra para eliminar procrastinação da sua vida para sempre. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Qual é a coisa que você mais procrastina? Eu leio cada comentário. Felipe tinha 26 anos e era especialista em procrastinar. Não o tipo de procrastinação preguiçosa. O tipo produtivo. Ele acordava com energia às 7 da manhã. Tomava café enquanto checava e-mails. Fazia lista de tarefas no papel. Organizava o dia. Planejava cada hora. E no final do dia tinha feito tudo, menos a coisa mais importante. Precisava ligar para aquele cliente que poderia render 10 mil. Fez 10 outras tarefas menores antes. Respondeu 47 e-mails. Organizou arquivos. Limpou o escritório. Precisava gravar vídeo para o canal que estava construindo. Passou 3 horas ajustando iluminação, testando o microfone, reorganizando o setup. Nunca apertou REC. Precisava escrever o projeto que ia apresentar para investidor. Pesquisou sobre produtividade por 2 horas. Leu 5 artigos sobre como escrever projetos. Fez café novamente. Nunca escreveu uma linha. Felipe estava sempre ocupado. Agenda cheia, tarefas riscadas, mas nunca produtivo. Aos 26 anos, tinha começado 7 projetos nos últimos 2 anos. Canal do YouTube. 0 vídeos em 6 meses. Curso online. 10% feito em 4 meses. E-commerce. Domínio comprado. Site nunca criado. Nenhum projeto passou de 3 meses. Sempre emperrava na mesma coisa. As tarefas difíceis. As que realmente importavam. Felipe sabia o que precisava fazer. O problema nunca foi conhecimento, foi execução. Amanhã eu faço. Segunda-feira eu começo para valer. Quando eu estiver mais preparado. Um dia já eram 23 horas. Felipe estava navegando no YouTube sem rumo. Encontrou um vídeo sobre rotina viking. O título era Por que vikings faziam a primeira batalha antes do amanhecer? Assistiu por curiosidade. O vídeo explicava. Vikings não esperavam o dia clarear para começar a lutar. Não esperavam o exército inimigo estar totalmente acordado. Não esperavam as defesas estarem organizadas. Atacavam de madrugada. 4 horas, 5 horas da manhã. Antes do sol nascer. Antes do inimigo acordar. Antes das defesas estarem prontas. Antes da mente estar alerta para criar estratégias de fuga. A primeira ação do dia era sempre a mais importante. E acontecia no escuro, antes do amanhecer. Por que isso funcionava? O vídeo explicou. O cérebro pela manhã, especialmente antes do sol nascer, ainda não está completamente acordado. Não criou as barreiras emocionais do dia. Não teve tempo de inventar desculpas. Não processou todas as razões pelas quais você não pode fazer aquilo. É por isso que é mais fácil fazer a coisa difícil às 5h30 da manhã do que às 14 horas da tarde. Às 14 horas, seu cérebro já criou 47 razões pelas quais aquela tarefa pode esperar. Felipe pausou o vídeo. Aquilo fazia sentido brutal. Todas as vezes que ele tentava fazer a coisa importante durante o dia, o cérebro bombardeava com resistência. Você não está preparado ainda. Melhor fazer isso aqui primeiro. Você não tem energia agora. Amanhã você faz melhor. Mas e se ele atacasse antes dessas vozes acordarem? Felipe decidiu testar. Colocou o despertador para 5h30 da manhã. Não algo que ele normalmente fazia. Geralmente acordava às 7h30. No dia seguinte, quando o despertador tocou às 5h30, estava escuro. A casa silenciosa. O mundo ainda dormindo. Felipe levantou. Não olhou o celular. Não checou o e-mail. Não foi fazer café primeiro. Foi direto para o escritório. Ligou o computador. Abriu a câmera. E fez a única coisa que estava adiando há 2 semanas. Gravar o primeiro vídeo para o canal. Nos primeiros 5 minutos, o cérebro tentou resistir. As vozes começaram. Vamos tomar café antes, você precisa de energia. Vamos só checar as mensagens rapidinho.
Você não revisou o roteiro direito ainda. Sua voz está ruim de manhã cedo. Felipe ignorou todas. Apertou REC. Começou a falar. Errou. Continuou. Travou. Respirou e continuou. Esqueceu uma parte. Improvisou. Gravou por 40 minutos. Imperfeito. Cheio de erros. Mas gravado. Quando terminou, olhou o relógio. 6h25 da manhã. O sol estava começando a nascer. E a coisa mais importante do dia já estava feita. Felipe sentiu algo que não sentia há meses. Vitória real. Não a vitória de riscar 10 tarefas pequenas. A vitória de conquistar a batalha que realmente importava. O resto do dia foi completamente diferente. Tomou café com leveza. Trabalhou nas outras tarefas com facilidade. Não sentiu aquele peso de ainda não fiz o importante. Porque a vitória já tinha acontecido antes das 7h da manhã. Aquela noite, Felipe postou nos comentários do vídeo. Gravei o vídeo que estava adiando há 2 semanas. Fiz às 5h30 da manhã, antes de qualquer outra coisa. Funcionou. Não entendo como, mas funcionou. Resposta veio no dia seguinte. Você acabou de aprender Axe Before Dawn. Machado antes do amanhecer. É a regra viking que elimina a procrastinação. Agora não pare. Amanhã, faça outra coisa importante antes do sol. E depois amanhã. E depois. Transforme em hábito. Felipe continuou. Segundo dia, 5h30. Escreveu o roteiro completo do próximo projeto. Em 1h20 de escrita pura. Antes do café, antes do mundo, antes das desculpas. Terceiro dia, 5h30. Fez as 3 ligações difíceis que estava evitando há semanas. Clientes potenciais grandes. Medo de rejeição. Fez mesmo assim. 2 disseram não. 1 disse sim. E fechou 8.000 em contrato. Quarto dia, 5h30. Editou o vídeo que gravou no primeiro dia. 2 horas de edição focada. Publicou antes das 8h da manhã. Quinto dia, 5h30. Escreveu o conteúdo do curso online que estava travado há 3 meses. Completou 3 módulos em 90 minutos. Em uma semana, Felipe tinha feito mais progresso real em tarefas importantes do que nos últimos 2 meses inteiros. Por quê? Porque ele não estava mais lutando contra o cérebro em horário nobre. Estava atacando antes do cérebro acordar completamente para criar resistência. No fim do primeiro mês aplicando Axe Before Dawn. Canal do YouTube. 5 vídeos publicados. Antes tinha 0 em 6 meses. Curso online 70% completo. Antes estava 10% em 4 meses. Projeto novo para investidor. Finalizado e apresentado. 8 clientes novos de ligações que estava evitando. E-commerce, site 80% pronto. Mas o mais importante não eram os números. Era a transformação interna. Felipe tinha quebrado o padrão de procrastinação que o perseguia há anos. Não porque ficou mais disciplinado. Não porque descobriu motivação mágica. Porque mudou uma coisa quando fazia as coisas. Mesma tarefa. Horário diferente, resultado completamente oposto. Agora deixa eu te ensinar exatamente como você aplica a Axe Before Dawn na sua vida. Primeiro, identifique a uma coisa mais importante do dia. Não 10 coisas. Uma. Aquela que se você fizer, o dia foi produtivo de verdade. Se não fizer, o dia foi desperdiçado, não importa quantas outras tarefas você riscou. Como identificar? Pergunte. Se eu pudesse fazer apenas uma coisa hoje, qual teria maior impacto? Segundo, faça ela antes do sol nascer. Literal. Antes do amanhecer. 5h, 5h30, 6h no máximo. Antes do mundo acordar. Antes das notificações começarem. Antes das distrações aparecerem. Antes do cérebro criar as 47 desculpas do dia. Terceiro, 0 rituais antes. Aqui é crucial. Não café primeiro, não celular, não e-mail, não vou só dar uma olhadinha. Não, deixa eu me organizar antes. Acordou? Banheiro? Ação direta na coisa mais importante. Quanto mais você adia o início, mais o cérebro acorda e cria resistência. Quarto, apenas 1 hora de foco total. Não precisa terminar tudo. Não precisa fazer 5 horas. Precisa fazer 1 hora de progresso real. 1 hora focada antes do amanhecer, sem distrações, vale por 4 horas distraídas durante o dia tarde. Quinto, celebre a vitória antes das 7h. Quando terminar, você já venceu o dia.
Tudo que vem depois é bônus. Essa mentalidade muda completamente como você vive o resto do dia. Sem peso, sem culpa, sem aquela sensação de ainda não fiz o importante. Os vikings entendiam algo que o mundo moderno esqueceu completamente. O momento em que você faz algo determina a dificuldade de fazer. Mesma tarefa às 5h da manhã, relativamente fácil. Cérebro ainda dormindo, resistência baixa, sem distrações. Mesma tarefa às 14h da tarde. Extremamente difícil. Cérebro criou 1000 desculpas, distrações por todo lado, energia mental baixa. Não é sobre ter mais força de vontade. É sobre timing estratégico. Você quer saber por que algumas pessoas produzem 10x mais que outras trabalhando as mesmas horas? Não é porque trabalham mais. É porque fazem a coisa importante primeiro, antes do cérebro acordar para resistir. Procrastinação não é preguiça. É o cérebro tentando proteger você de desconforto emocional. E o cérebro é mais fraco às 5h30 da manhã. Antes dele acordar completamente para te defender do desconforto, você já conquistou a batalha. Agora o desafio final. Qual é a uma coisa mais importante que você está procrastinando? Escreve aqui nos comentários. E me diz, você vai acordar amanhã às 5h30 e fazer ela antes de qualquer outra coisa? Antes do café, antes do celular, antes das desculpas? Porque Axe Before Dawn não é teoria motivacional. É estratégia de guerra. Vikings não ficavam planejando ataques por semanas. Atacavam antes do inimigo acordar, antes das defesas estarem prontas, no momento de menor resistência. Você não precisa planejar mais. Não precisa de mais motivação. Não precisa esperar o momento perfeito. Precisa agir no momento de menor resistência, antes do amanhecer. Eu volto daqui 7 dias para ver quem aplicou Axe Before Dawn de verdade. E quem continuou procrastinando com desculpas bonitas. Se inscreve no canal. Próximo vídeo. Por que vikings não tinham ansiedade? Nos vemos na próxima batalha. Skål!